Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu desejo que a paz do Senhor Jesus esteja agora sobre você e sobre toda a sua família. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e estou aqui hoje para te trazer mais um ensinamento na Bíblia, que é a Palavra de Deus, e no final eu quero orar por você, por tudo que envolve a sua vida. Tenho certeza que hoje vai ser tremendo, vai ser uma bênção. Amém? Eu quero agradecer a todos vocês que me acompanham, principalmente você que mora fora do Brasil. Eu sei que tem muitas pessoas que me acompanham de fora e também pessoas que não são evangélicas. Eu quero aqui mandar um abraço e dizer o seguinte: Jesus é o único caminho para você se achegar a Deus. As perguntas que você tem na sua vida, o anseio que você tem pelas coisas eternas, você vai encontrar em Jesus, não na religião. É por isso que aqui nós não falamos de religião, eu falo apenas da palavra de Deus. Irmãos, como eu já contei várias vezes aqui no meu canal sobre o meu testemunho, eu me lembro que quando eu ouvi a voz de Deus pela primeira vez, eu estava assim, totalmente perdido, né? Mexendo com drogas, estava muito perdido mesmo, tinha acabado de terminar um relacionamento. E aí então eu estava indo embora de bicicleta para minha casa, era à noite, e eu ouvi a voz de Deus pela primeira vez. E Deus falou comigo de forma audível, tanto é que eu olhei para o lado, olhei para o outro. Irmãos, foi uma voz tão poderosa, mas ao mesmo tempo tão doce. Foi a voz mais doce que eu já ouvi na minha vida. E ele falou assim para mim: meu filho, você tem muito valor para mim e você ainda vai ver a grande obra que eu vou fazer na sua vida. Oh, meus irmãos, eu lembro como se fosse hoje. Eu comecei a chorar como eu nunca tinha chorado. Eu chorei tanto, irmãos, que eu demorei para chegar em casa porque eu pensei assim, ninguém vai entender o que aconteceu comigo. Foi uma experiência sobrenatural e eu não sabia, mas a minha avó, por parte de pai, ela estava orando por mim. A avó Teresa, olha, ela já foi para os braços do Senhor. Um dia eu vou encontrar com ela, eu vou reencontrar com ela, mas ela orou por mim. Irmãos, nem ela sabia que Deus já estava atendendo a oração. A partir daquele dia, é uma longa história, mas pouco tempo depois eu me converti. E eu me lembro que uma das orações que eu comecei a fazer a partir daquele momento, porque eu não sabia orar direito, sabe? Então eu só rezava o Pai Nosso. Mas eu comecei a falar: Deus, como é que eu posso te encontrar? Me guie a toda a verdade. Irmão, sabe para onde que Deus me guiou? Ele me guiou para a Bíblia, E então eu acabei indo numa igreja evangélica chamada Presbiteriana e lá eu conheci a Deus, eu tive um encontro com Deus novamente. Aquela mesma voz que falou comigo, eu pude ouvir numa vigília de oração. A gente estava reunido num sítio para buscar a Deus e ali eu ouvi aquela mesma voz de novo. E ele me disse assim: meu filho, você precisa se arrepender. Foi então, irmãos, que passou um filme na minha cabeça. Não sei quanto tempo durou, mas eu chorava muito. E eu comecei a me arrepender de todos os meus pecados, porque a Bíblia diz lá no livro de Isaías que o pecado ele faz separação entre Deus e os homens, e por causa disso Deus não nos ouvirá. Irmãos, o pecado é o problema. Esse mundo que nós estamos vendo é um mundo contaminado pelo pecado. O mundo já está no maligno, é o que diz a palavra de Deus. E é por isso que Jesus ele quer nos levar para estar com Ele na eternidade. Lá não haverá choro, não haverá sofrimento. Deus ele vai fazer novas todas as coisas. Vai ser um novo céu, uma nova terra. Mas para isso você precisa aceitar o convite de Deus para você receber o seu perdão. Amém? Quando Jesus morreu na cruz, foi pelos seus pecados, pelos meus pecados, porque ele sabia que o pecado ele traz condenação e ele traz separação de Deus. Mas a partir da morte e ressurreição de Jesus, agora você e eu podemos receber o perdão e aí Deus começa uma obra de restauração na nossa vida. Amém? Deus vai restaurando cada área da nossa vida e esse é o meu propósito aqui, fazendo a oração da manhã, às 4 horas da manhã e também às 6 horas da noite, a oração da noite. Aqui eu quero te ensinar da Bíblia para você entender o plano de Deus para a sua vida. E eu tenho certeza que você nunca mais será a mesma pessoa. Amém? Irmãos, hoje na mensagem eu vou trazer aqui uma armadilha, que muitas pessoas têm caído nessa armadilha. Infelizmente, pessoas de dentro da igreja, pessoas que até mesmo são pessoas de Deus, mas elas acabam caindo na armadilha da comparação. Olha, eu vou trazer um exemplo aqui, você vai ficar assustado de ver o quanto isso pode acontecer com as pessoas que já estão com Jesus, estão caminhando com Ele. Você vai entender o que eu estou querendo dizer
Então, eu só quero pedir uma coisa para você que chegou hoje, você está conhecendo o canal por indicação de alguém. Eu quero te convidar a se inscrever no meu canal, porque todo dia eu quero que você receba aí no seu celular as notificações dos próximos vídeos, tá bom? É só você clicar no botão embaixo do vídeo, inscrever-se, do lado vai aparecer um sininho, clica nele e selecione a opção todas, para você não perder os próximos vídeos que eu for colocar, tá ok? Então vamos lá. Irmãos, às vezes a gente olha para a vida de uma outra pessoa, um amigo, um parente ou até alguém nas redes sociais e vem aquele sentimento estranho no nosso coração, não é mesmo? Principalmente quando a gente está passando por lutas e a gente começa a ver muitas pessoas felizes. Olha, redes sociais é um problema por causa disso. A gente vê aquela pessoa que recebeu uma promoção no trabalho, a gente vê um casamento feliz, a gente acha, né, que o casamento está feliz, que está tudo certo. Ou então a gente vê uma pessoa viajando e aí sem querer a gente começa a comparar a nossa vida com a vida da outra pessoa. Isso aí já aconteceu com você? E então a gente começa a pensar, né? Por que será que para o outro é tudo mais fácil e na minha vida parece que tudo é amarrado, é difícil de acontecer uma coisa boa? Eu sei, irmãos, porque eu já passei muito tempo no deserto, eu sei o sentimento que vem no nosso coração, mas ao mesmo tempo eu sei que é muito importante a gente dar um basta nisso. Chega, irmãos, vamos parar com essas comparações, porque isso nos atrapalha muito. A gente fica tanto tempo olhando para a grama do vizinho que a gente se esquece de tudo que Deus está fazendo na nossa vida. É como você correr uma maratona olhando para o lado. Você vai perder o seu ritmo, você pode tropeçar, você pode cair. Irmãos, muitas vezes a gente sofre desnecessariamente. É por isso que eu quero te trazer aqui hoje um ensinamento que vai valer muito para a sua vida a partir de hoje. E você vai ver também um outro exemplo de alguém que não se comparou e você vai ficar impressionado de ver o que Deus fez na vida dessa pessoa. Amém? Então, para começar com a mensagem de hoje, nós vamos analisar algo que aconteceu entre Jesus e o apóstolo Pedro. Eu sei que você já sabe muita coisa sobre isso, mas eu quero que você se lembre o que aconteceu logo após a ressurreição de Cristo. Lembra que Pedro negou a Jesus 3 vezes, certo? Depois que ele negou a Jesus, eu imagino que ele se sentiu incapaz, indigno, não merecedor. E foi então que ele convidou os outros discípulos para irem pescar. É interessante, né, irmãos? Porque Pedro, ele era um pescador, Jesus tinha chamado ele para ser um pescador de homens, mas eu acho que ele se sentiu tão pecador que ele pensou assim: eu acho que Jesus errou o endereço. Eu acho que ele errou ao me escolher, porque eu neguei Jesus 3 vezes. E foi então que ele convidou os outros, porque Pedro era muito influente, ele conseguia convencer as pessoas, e ele então foi pescar junto com seus companheiros. Irmãos, a Bíblia diz que eles passaram a noite inteira, e isso já tinha acontecido uma outra vez, mas agora eles estavam determinados. Eles tentaram pescar, mas não conseguiram pegar nem um peixinho, nem um lambarizinho, nem uma tilápia, né? E foi então que de manhã Jesus estava ali na beirada do mar da Galileia. Eu quero que você imagine essa cena, irmãos. Jesus estava ali assando um peixinho na brasa. Eu não sei como que ele pegou esse peixe, mas eu sei que talvez o peixe voou na mão dele, né? Porque Jesus é Deus, né, irmãos? E foi então que Jesus estava ali, os discípulos estavam voltando totalmente frustrados, desanimados. E como eu disse para você, quando a gente está passando no deserto, é nessa hora que vem as armadilhas, mas é nessa hora também que vem as oportunidades. Olha isso, irmãos. Lembra que na primeira vez que eles tentaram pegar peixes e não pegaram nada? No dia da maior frustração, veio a maior revelação. Veio a direção de Jesus para Pedro, para os apóstolos. E dessa vez aconteceu exatamente a mesma coisa. Porque quando eles desceram do barco e viram que era Jesus, inclusive o apóstolo Pedro, ele pulou na água antes dos discípulos e foi nadando ao encontro do Senhor. Quando eles chegaram ali, Jesus começou a restaurar a vida de Pedro. Irmãos, Deus é maravilhoso, sabe por quê? Quando a gente acha que a nossa vida chegou ao fim, que a gente já não tem vontade de fazer mais nada, você que está me ouvindo aqui, talvez a sua decepção foi na vida amorosa. Você não consegue acreditar mais no amor, não consegue acreditar que pode ser feliz no casamento, um dia conhecer uma pessoa que te ame, que te valorize, que não queira apenas o seu corpo, mas a sua alma, quem você é. E então, quando você está nesse deserto emocional, você fica muito carente. Parece que qualquer coisa te machuca, ou então qualquer coisa que alguém fala para você, você já se sente valorizado. Irmãos, é nessa hora em que nós estamos mais sensíveis, que precisamos também ficar mais sensíveis à voz do Espírito Santo. Amém?
porque é nessa hora que Deus quer falar conosco. E então Jesus chamou Pedro no canto e perguntou a ele: Pedro, você me ama? E Pedro respondeu com todo amor: Senhor, eu te amo. Mas Jesus perguntou 3 vezes, porque Jesus queria trazer cura, queria trazer o perdão, a reconciliação. O coração de Pedro ainda estava muito frustrado, mas Jesus demonstrou amor. Irmãos, esse é o nosso Deus. E quando Jesus demonstrou aquele amor por Pedro, aconteceu uma coisa que Pedro não imaginava. Talvez você não saiba desse momento da história, mas sabe o que aconteceu? Jesus então falou para Pedro o seguinte: Pedro, eu quero te revelar agora o que vai acontecer com você no futuro. E então Jesus falou o seguinte: Pedro, até hoje você fez tudo do seu jeito. Você sempre foi muito impulsivo, você fazia tudo o que tinha vontade, mas vai chegar um tempo na sua vida em que as pessoas vão te amarrar, elas vão te levar para lugares que você não quer, elas vão fazer algo que você não vai querer, mas confie em Deus, confie que Deus está no controle. E então o apóstolo João, que escreveu o Evangelho de João, ele terminou dizendo o seguinte, que Jesus estava falando sobre o tipo de morte com a qual Pedro glorificaria a Deus. Ou seja, Pedro iria até as últimas consequências por amor ao Senhor. Os historiadores dizem que Pedro, quando ele percebeu que as pessoas queriam crucificá-lo, ele não aceitou ser crucificado de cabeça para cima, porque ele não se achava digno, merecedor, e ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Irmãos, o amor de Pedro por Jesus foi até as últimas consequências. Eu quero que você pense comigo o que estava acontecendo no coração de Pedro naquele exato momento. Imagine que você acabou de ser perdoado, você foi restaurado, o seu coração está em paz. E aí de repente você recebe a notícia de que o seu futuro será um futuro de sofrimento e de morte. É um baque, não é, irmãos? Eu imagino que Pedro ali ficou baqueado com isso aí, porque ninguém quer saber do seu futuro, irmãos, tão nítido assim. Tente imaginar se Deus falasse para você como você iria morrer, o dia em que você iria morrer. Irmãos, a maioria de nós ia entrar em depressão, ia ficar ansioso. É claro, muitos teriam esperança, mas irmãos, Deus não revela o futuro por causa disso. Tem coisas que só cabe a Deus, a gente não tem que nos preocupar com isso. Vamos viver o dia de hoje, amém? Mas aí sabe qual foi a reação do apóstolo Pedro? É isso que eu quero ler para você. Está lá em João, capítulo 21, o versículo 20 ao versículo 22. A Bíblia diz assim, ó: Então Pedro virou seu corpo e viu que o discípulo a quem Jesus amava o seguia. Este era aquele que se reclinara ao lado de Jesus durante a ceia e perguntara: Senhor, quem vai traí-lo? Quando Pedro o viu, perguntou: Senhor, e quanto a ele? Jesus respondeu: Se eu quiser que ele permaneça vivo até a minha volta, o que você tem com isso? Quanto a você, me siga. Olha isso aqui, irmãos. Olha que interessante, a primeira reação de Pedro não foi orar, não foi dizer assim: ó Senhor Jesus, então se eu vou morrer, se eu vou ser perseguido, por favor me dê forças, me ajude a superar qualquer dificuldade. Irmãos, Pedro não fez essa oração. Sabe o que essa passagem da Bíblia disse, que eu acabei de ler para você? Ela disse que quando Pedro ouviu falar o tipo de morte que ele teria, ele virou seu corpo, ele olhou para o lado e ele apontou para o seu amigo João, o apóstolo João. E então ele perguntou para Jesus: Senhor, e ele? E quanto a ele? O que vai acontecer com ele? Irmãos, é interessante isso aqui porque eu sei que muitos de nós teríamos a mesma reação. Pedro entendeu que ele iria sofrer no futuro e na mesma hora ele quis buscar um alívio imediato, um alívio se comparando com seu irmão em Cristo. É como se ele pensasse assim: ok, Jesus, eu entendi, o meu caminho vai ser difícil, mas e o dele? Será que o dele vai ser assim também? Eu vou sofrer, mas e ele? Eu quero saber dele, Jesus. Será que o apóstolo João vai sofrer que nem eu? E aí, irmãos, sabe o que Jesus disse? Pedro, o que você tem a ver com isso? Pedro, pare de ficar pensando na vida do outro. Se eu quiser que João permaneça vivo até a minha volta, o que você tem a ver com isso? Eu tô falando é com você e eu quero que você me siga. Irmãos, eu sei que parece que Jesus foi duro, foi sem educação, mas não foi nada disso. Jesus não queria que Pedro caísse nessa armadilha. E vamos trazer agora para a nossa própria vida, amém? Imagine que você recebeu uma notícia muito difícil, um diagnóstico médico, ou então você foi demitido do seu trabalho e o primeiro pensamento que veio na sua mente foi o seguinte: por que comigo? Por que aconteceu isso comigo? Por que não aconteceu com fulano que nem serve a Deus direito?
Por que não acontece isso com aquelas pessoas más, com os políticos do Brasil? Irmãos, essa comparação ela vem quando a gente está ferido na alma. É uma tentativa nossa de encontrar um equilíbrio, algum consolo. Sabe quando você pensa assim, eu estou sofrendo muito, mas ao mesmo tempo eu sei que tem gente sofrendo do mesmo jeito. E isso aí te traz um conforto, certo? Mas o que eu senti no meu coração hoje, irmãos, de trazer para vocês esse ensinamento é porque muitos de vocês estão se comparando e isso aí trava a sua vida espiritual em todas as áreas. E eu sei que talvez você esteja se perguntando, mas pastor, é muito difícil não se comparar. Pensa comigo, eu oro por um casamento abençoado e aí eu vejo um amigo, uma amiga que nem queria casar e de repente recebe essa bênção. Ou então você que é mulher, né, você fica pensando, eu fico louca aqui querendo ter um filho, eu peço a Deus todos os dias para Deus me dar uma bênção como essa. Aí aquela moça ali nem estava pedindo, nem queria um bebê e de repente está lá o bebê nos seus braços. Irmãos, é mais comum do que a gente pensa. Quando a gente está assim no deserto, passando por lutas, a gente acha que é injusto e a gente pode correr o risco de achar que Deus é injusto. E sabe de uma coisa? Da mesma forma que Jesus não deu a resposta para Pedro, Ele também não vai nos responder, irmãos. Ele não vai responder muitas coisas. Tem coisas, irmãos, que a gente tem que confiar no amor de Deus, no caráter do Senhor, amém? Entendendo que Ele está cuidando de nós, porque muitas vezes o que Deus tem para mim não é o que Deus tem para outra pessoa e vice-versa. Cada um de nós está trilhando um caminho diferente e por isso que a gente tem que olhar só para o nosso caminho, porque senão a nossa alma fica envenenada pela comparação, pelos ciúmes, pela inveja. E eu sei que é muito mais fácil a gente olhar para as pessoas que deram certo, que receberam bênçãos. Mas irmãos, e aquelas pessoas que sofrem muito mais do que nós? Quantas pessoas hoje estão sofrendo absurdamente, muito mais do que a gente já sofreu na vida? Então a gente tem que parar com isso e ser gratos. Devemos ser gratos por tudo que Deus tem feito na nossa vida, por tudo aquilo que Ele deixou de fazer, porque Deus sabe como tratar conosco. Deus é Pai e nós precisamos confiar no Seu amor, nas Suas misericórdias. Amém? Irmãos, eu já vi muito acontecer, sabe o quê? Quando um pai, por exemplo, ele sofreu muito, talvez trabalhou na roça, ele teve que dar o duro para conquistar uma coisa, e aí ele guarda esse ressentimento e transfere para os seus filhos. Se ele ralou muito, agora ele olha para o seu filho, para a sua filha, e ele pensa assim, a vida para mim não foi fácil não, eu sofri, ele também vai ter que ralar. Irmãos, isso não é sabedoria, isso aí é ressentimento disfarçado, entende? A pessoa está ferida e quer que o outro esteja ferido também. Irmãos, eu sou pai de 2 crianças, da Lorena e do Daniel. Irmão, se eu puder, eu tiro a roupa do meu corpo para dar para eles. Eu faço o que for preciso para que eles não tenham que passar pelo que eu passei. Irmãos, é claro que eu não vou passar a mão na cabeça e vou poupar eles do sofrimento, das frustrações, mas eu vou ensinar eles como superar tudo isso e principalmente eu vou fazer de tudo para poupar eles do sofrimento que eu passei. Eu sei que eu não posso criar os meus filhos dentro de uma bolha. Irmãos, não dá. Os nossos filhos vão conviver com pessoas que não são de Deus. Eles vão se frustrar, vão passar por sofrimentos. Todos nós passamos. Então, eu também não posso passar muito a mão na cabeça mostrando que o mundo é perfeito, porque não é, é uma mentira. Mas, ao mesmo tempo, eu posso ensinar eles a confiar em Deus, a não se comparar com os outros, a trilhar o seu próprio caminho. Porque às vezes até os nossos filhos, eles se comparam, um filho compara com o outro. Irmãos, nós não podemos cair nessas ciladas, amém? E ao mesmo tempo eu contei para você que eu queria trazer um outro exemplo de alguém que não se comparou e Deus se agradou muito dessa pessoa. Este homem foi Moisés. Olha, eu amo a vida de Moisés, o ministério dele, mas principalmente o coração desse homem. A Bíblia diz que em toda a terra, na sua época, não tinha ninguém que era tão paciente e tão calmo como Moisés. Irmão, vocês imaginam, mais de 2 milhões de pessoas estavam ali no deserto e Moisés guiava aquele povo com sabedoria. É claro que tinha a mão de Deus, né? Deus estava conduzindo ele, capacitando, principalmente usando ele com poder. E talvez você não saiba, mas ele era um profeta. Deus usava ele com profecias. Inclusive, Deus falou para ele que um dia iria enviar um irmão mais velho, que no caso era Jesus.
Olha que coisa linda, né? E é interessante que mesmo Moisés sendo muito usado por Deus, irmãos, ele era ser humano como qualquer um de nós. Então chegou um momento em que ele estava muito cansado, ele estava desgastado, ele até pediu para Deus matar ele. Senhor, eu não aguento mais, esse povo aqui não para de me importunar, é uma obra grande demais, eu não dou conta. Foi nesse momento, irmãos, que Deus trouxe o socorro, Ele trouxe o escape. E Deus falou para Moisés o seguinte: Moisés, eu estou separando 70 homens que vão ajudar você a liderar o povo. E sabe o que aconteceu? O Espírito Santo veio sobre esses 70 homens e eles começaram a profetizar. Eles receberam do mesmo Espírito, e é muito importante você saber uma coisa. No Antigo Testamento, o Espírito Santo, ele não vinha sobre todas as pessoas que criam em Deus. Não, ele vinha somente sobre o líder, sobre o sacerdote, sobre o rei, sobre um profeta, mas ele não vinha sobre toda a população. Só que agora nós estamos na nova aliança. E Deus disse que Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Ou seja, agora qualquer pessoa que entregar a sua vida ao Senhor Jesus, essa pessoa terá o Espírito Santo de Deus. E é Ele que faz toda a diferença. Ele é o Deus Espírito Santo que agora mora dentro de você, se você já se arrependeu dos seus pecados e creu em Jesus. Amém? Só que voltando agora a falar sobre Moisés, a Bíblia diz que o Espírito Santo veio sobre esses 70 homens, eles começaram a profetizar, só que tinham duas pessoas que estavam fora da tenda. Eles estavam em outro acampamento e o Espírito Santo foi lá onde eles estavam e eles começaram a profetizar. Naquela hora, irmãos, Josué, que era o braço direito de Moisés, ele viu aquilo e ficou incomodado. E ele foi correndo até Moisés e ele falou o seguinte: Moisés, proíbe esses homens de profetizarem, porque eles não estão aqui com a gente. E eu fico imaginando que nesse momento Josué, ele achou que iria agradar Moisés. Ao falar uma coisa como essa, talvez porque ele queria proteger Moisés, queria manter o legado sobre Moisés. Eu não sei o porquê ele falou isso, com certeza ele estava muito incomodado. E foi nessa hora que Moisés se revelou. Ele mostrou o quanto seu coração era humilde. Olha só o que a Bíblia diz em Números capítulo 11, o versículo 29. Moisés disse assim, Moisés respondeu: Josué, você está com ciúme por minha causa? Quem dera todo o povo do Senhor fosse profeta, e o Senhor pusesse o seu espírito sobre todos eles. Olha que coisa linda, irmãos. Aqui a gente percebe porque Moisés era tão usado por Deus. Moisés não queria unção somente para ele. Ele pensou: quem dera se Deus pudesse usar todas as pessoas como Ele me usa. Irmãos, vamos parar para pensar numa coisa. Será que nas igrejas a gente encontra pessoas assim? Pessoas tão generosas? Pessoas que gostariam de ver o outro crescendo, o outro prosperando, o outro sendo usado por Deus mais do que ele? Uma vez eu ouvi uma pessoa dizer assim para mim: pastor, as únicas pessoas que querem que você seja melhor do que elas, que esteja melhor do que elas, é o nosso pai e a nossa mãe. Só isso, pastor? E aí eu fiquei pensando, mas que tristeza. Isso deveria ser comum dentro das igrejas. A gente poder se alegrar com o sucesso do outro. A gente não querer que o outro fique para trás, mas que a gente pudesse acreditar que todos nós podemos ser usados por Deus, que Deus possa fazer algo grande na nossa vida. Irmãos, a Bíblia diz que nós devemos chorar com os que choram e nos alegrar com os que se alegram, não é verdade? Mas eu percebo que é muito mais fácil a gente chorar com os que choram do que se alegrar com a vitória dos outros. Infelizmente, parece que hoje a gente não pode nem contar o nosso testemunho, né? Se a gente conta, as pessoas ficam tristes, as pessoas começam a ter inveja, elas começam a ficar com essa síndrome, de inferioridade, esse sentimento ruim. Ah, por que Deus abençoou fulano e não me abençoa? Irmãos, vamos parar com isso, vamos amadurecer espiritualmente, amém? Não é à toa que eu estou trazendo essa mensagem aqui, porque muitos de nós talvez ficamos tristes quando ficamos sabendo que alguém está sendo usado por Deus, sendo abençoado pelo Senhor. Inclusive, eu me lembrei que agora, quando os apóstolos estavam andando com Jesus, eles ouviram falar que outras pessoas, outros discípulos, que não faziam parte dos 12, eles estavam expulsando demônios em nome de Jesus. Naquela hora, os apóstolos falaram com Jesus o seguinte: Senhor, impeça eles, não deixa eles fazerem isso. Olha lá que absurdo, eles estão usando o seu nome para expulsar demônios. E foi então que Cristo se virou para eles e disse:
Oh, meus queridos, aquele que não é contra mim, ele é por mim, ele está no nosso time. E aquele que não está espalhando, ele está ajuntando para o reino de Deus. Então vamos parar com isso. Da mesma forma, eu estou aqui falando para você hoje. Deus vai te abençoar muito quando você começar a olhar para a sua própria vida. Quando você se preocupar mais com seus pecados do que com o pecado dos outros. Quando você se preocupar com o seu chamado, com aquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Amém? Glória a Deus, você entendeu a mensagem de hoje? Então eu peço que você escreva aqui nos comentários. Eu precisava ouvir essa palavra hoje. Irmãos, é muito difícil encontrar pessoas humildes hoje em dia. As pessoas são orgulhosas, elas querem tudo para elas, elas não se alegram com a vitória dos outros. Mas eu declaro que hoje todo orgulho vai cair por terra. Nós vamos buscar a simplicidade que só Jesus pode nos dar. Amém? Então nós vamos orar agora e vamos nos lembrar daquilo que Jesus falou para Pedro. Pedro, quanto a você, eu quero que você me siga. Aleluia. Então nós vamos pedir isso hoje, que o Senhor nos dê um coração humilde, disposto a obedecê-lo. Aleluia. Feche os seus olhos e no final da oração, por favor, compartilhe, porque essa é a maneira das pessoas ficarem sabendo que nós estamos fazendo uma obra aqui, uma obra de Deus, sem falar de religião, somente da palavra do Senhor, tá bom? Feche os seus olhos e vamos orar. Glória a Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra. Como ela falou ao nosso coração hoje, Senhor. Obrigado porque ela entrou no nosso íntimo, ela falou no mais profundo do nosso coração. Quantas vezes, meu Pai, nós estamos no meio do deserto, a gente está sofrendo, a gente está passando por lutas, e aí a gente liga o celular, a gente olha as redes sociais, parece que está todo mundo feliz, todo mundo crescendo, e a gente se frustra por causa disso. Oh, meu Pai, nós sabemos que nem tudo é o que parece. Quantas pessoas hoje estão lá demonstrando uma vida perfeita, mas só o Senhor sabe dos bastidores. Por isso, meu Pai, nos ajude a concentrarmos em nós mesmos, em nosso chamado, naquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Nós te pedimos perdão, Senhor, porque muitas vezes a gente tira os olhos do Senhor e colocamos no nosso irmão. Perdoa-nos, Senhor, pelo pecado da comparação, pela inveja que muitas vezes nós disfarçamos de zelo, aquele senso de justiça, mas na verdade demonstra ciúmes, inveja, egoísmo, orgulho. Oh, meu Deus, nós somos tão falhos, tão pecadores, Senhor. Tem misericórdia de nós, Pai. Lava-nos com teu sangue, Jesus. Purifica a nossa mente, o nosso coração de todo ressentimento. Ó Espírito Santo, nós te pedimos agora, arranca, Jesus, pela raiz todo o sentimento de competição, toda a necessidade de medir a nossa vida comparando com as dos outros. Quebra, Senhor Jesus, essas correntes, quebra tudo aquilo que nos atrapalha, que rouba a nossa alegria, que nos impede de viver o chamado que o Senhor tem para cada um de nós. Ó Senhor, nós queremos ter um coração parecido com o de Jesus. Jesus, não deixe a gente falar o que não deve, não deixe a gente se ensoberbecer diante das vitórias, das conquistas, das bênçãos. Nós queremos reconhecer o tempo todo que tudo isso veio das tuas mãos, Senhor. Nada disso veio de nós mesmos, mas é o Senhor quem nos capacitou a conquistar essas coisas. Senhor, eu repreendo agora todo espírito de inveja, de ciúmes contra a nossa vida, contra a vida dos teus filhos que estão me ouvindo agora. Eu sei que essas pessoas são cobiçadas, elas são invejadas, mas agora está quebrado todo o poder do inimigo contra essas pessoas. Senhor, blinda a nossa vida, proteja-nos com os teus anjos, ó Deus. Nós clamamos aqui, meu Pai, para que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos esconda debaixo das tuas asas. Senhor, nós queremos te seguir, queremos obedecer a tua voz, confiar nos teus planos, mesmo sem entender todas as coisas. Assim como o Senhor não respondeu Pedro sobre aquela pergunta, eu sei também que muitas vezes o Senhor fica em silêncio diante de tantas orações que nós fazemos, mas hoje nós declaramos que confiamos no teu amor, na tua bondade, na tua misericórdia. Senhor, nós entregamos a nossa vida e o nosso coração e te pedimos, transforma a nossa história, Senhor. Não deixe a gente ser imaturo na fé, na nossa vida espiritual, em nome de Jesus. Ó, meu querido, minha querida, se você está me ouvindo aqui, eu quero te fazer um convite agora. Você que está se sentindo perdido, sem direção, eu quero te fazer um convite para você abrir o seu coração para Jesus
Eu sei que você já fala com Ele, eu sei que você já busca Ele, mas tem uma oração que é muito importante você fazer, porque a Bíblia diz em Romanos capítulo 10, a partir do versículo 9, que quando você confessa com a sua boca que Jesus é o Senhor, quando você crê no seu coração que Ele morreu na cruz pelos seus pecados e Ele ressuscitou, aí então você está salvo. Ou seja, através de uma oração, o Senhor Jesus vai entrar na sua vida. Você não precisa pagar penitências, você não precisa subir a escada de joelhos para tentar provar alguma coisa para Deus. Você não tem que comprar cestas básicas e doar para todo mundo para você mostrar para Deus o seu valor. Não é isso. Deus, Ele sabe quem é você, muito mais do que você mesmo, mas Ele sabe também do pecado que está no seu coração. E esse pecado te afasta dele. Esse pecado te impede de ir para o céu. Mas Jesus está dizendo, se você se arrepender hoje e você crer nele, Ele vai te salvar. E o próprio Senhor Jesus disse que quando um pecador se arrepende, acontece uma festa no céu entre os anjos. Olha que coisa linda! Então, se você puder, repita essas palavras comigo de todo o coração. Faça mesmo essa oração e o Senhor Jesus vai enviar o Espírito Santo para habitar dentro de você. E eu tenho certeza que a partir de hoje a sua vida nunca mais será a mesma. Amém? Diga essas palavras assim, ó. Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador e preciso de Ti. Eu entrego a minha vida nas Tuas mãos, Jesus. Perdoa os meus pecados, me limpa, me transforma e me salva. Eu creio que o Senhor morreu na cruz por mim e que ressuscitou ao terceiro dia. Jesus, eu Te recebo como meu único Senhor e Salvador. Eu abro mão de todas as coisas que eu acreditava antes, eu abro mão do meu passado, eu quero seguir somente a Ti, Jesus. Eu sei que Tu és o único caminho, a verdade e a vida. E é em Teu nome que eu entrego a minha vida e o meu futuro nas Tuas mãos. Amém. Oh, meu Pai, eu coloco diante de Ti a vida deste homem e desta mulher. Eles são muito preciosos para Ti, Senhor, e por isso eu Te peço que o Senhor faça uma obra completa. O Senhor já sabe das necessidades de cada um, e eu Te peço agora que não fique nada para trás, que o Senhor restaure cada área da vida deles. Ó Deus, que a cada dia eles possam estar aqui, buscando a Tua presença, ouvindo a Tua palavra, e que o Senhor faça, meu Deus, com que esta oração se espalhe por todos os cantos do Brasil e fora do Brasil. Ó meu Deus, eu Te agradeço por tudo que o Senhor fez aqui hoje e por tudo aquilo que o Senhor ainda irá fazer em nossas vidas. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Glória a Deus. Oi, antes de você compartilhar esse vídeo, eu quero só te fazer uma pergunta. Você tem conseguido controlar suas emoções? Você sabia que a coisa mais importante hoje em dia é você saber lidar com as suas emoções para você não ser abalado com tudo que tem acontecido à sua volta? Sabe, irmãos, eu tenho percebido que cada dia mais as pessoas, mesmo tendo fé, acreditando em Deus, elas não estão conseguindo ser felizes e ter paz de verdade. E foi pensando nisso, irmãos, que eu comecei a olhar para a Bíblia e eu entendi que homens e mulheres do passado também enfrentaram esse mesmo mal, a ansiedade. E então eu selecionei 100 histórias da Bíblia com uma linguagem fácil e simples para você entender que é possível sim vencer a ansiedade e ter uma vida muito melhor, uma vida que vai ter paz com você, com as pessoas à sua volta e principalmente com Deus, porque eu não sei se você sabe, Deus não trabalha em coração ansioso, Deus espera que você confie nele de todo o coração e por isso neste livro eu vou te apresentar ferramentas para você vencer de vez esse mal, tá bom? Então eu quero enviar no seu e-mail este livro que eu acabei de escrever, chamado Sem Ansiedade. Eu tenho certeza, depois você vai contar o testemunho do que Deus vai fazer. Irmãos, milhares de pessoas já estão sendo abençoadas com as mensagens desse livro. Então faz o seguinte, eu vou deixar o link aqui embaixo e você vai clicar nele para você adquirir e receber agora no seu e-mail. Ou então você vai acessar www.semansiedade.com.br, tá bom? Eu creio que Deus tem planos maravilhosos para a sua vida e basta você dar o primeiro passo. São mensagens simples que vão te abençoar profundamente. Deus te abençoe, eu te espero lá.